Olá, eu sou a professora Kielce Meyer. Hoje vamos falar sobre o ponto, a reta e o plano. Você já parou para pensar o que são esses elementos e a importância deles quando se constrói, por exemplo, um belo quadro ou quando se faz uma escultura de artes? Tem alguma relação? Sim, na verdade, o ponto, que é o que a gente vai começar a falar, ele é uma abstração. É apenas um conceito, ele não tem volume. Mas na parte visual, você pode pensar, por exemplo, quando você olha uma estrela no céu, ou então quando você faz um pontinho com uma caneta, com um bastão, e o tamanho dele vai depender do material utilizado. Como assim? Observe o desenho. Por exemplo, nós temos um ponto e qualquer ponto possui um grande poder de atração visual sobre o olho. As suas dimensões dependem de alguns fatores. O instrumento que o desenha, por exemplo, o lápis, a caneta, o pincel, a pressão exercida pela mão que o traça, o suporte sobre o qual é desenhado, sendo um papel liso, papel áspero e tela. A gente está falando sobre a questão visual, pois o ponto no conceito não possui volume. Então, pessoal, é muito utilizado na arte, por exemplo, quando se trata de uma técnica chamada pontilhismo. Essa técnica tem como função colocar pontos justapostos a ponto de que não se perceba os espaços em branco e, de modo que eles estão bem organizados, se constrói todo o conjunto. O pontilhismo foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880. Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas. Essa técnica de pintura é bastante diferenciada porque os pintores fazem suas artes não com largas pinceladas, mas com pequenos pontos de cores lado a lado, muito próximos, sem mesclar as cores. E dessa maneira, os pintores criam e recriam um efeito óptico nos olhos dos espectadores. Esse efeito é produzido justamente pela proximidade dos pontos coloridos, construindo assim a imagem. Nós falamos sobre os pontos e sobre a técnica que utiliza pontos para compor um quadro, que é a técnica pontilhismo. Agora, você já parou para pensar o que é uma reta? Falando matematicamente, a reta, ela é uma infinidade de pontos que estão equidistantes e estão alinhados, por exemplo. Como assim? Observe a imagem para você poder entender melhor como podemos formar uma reta através de pontos, porque a reta é uma união de pontos. Então, nós temos aí vários pontos que, à medida que eles vão ficando muito próximos entre si, vai ficando impossível identificá-los como pontos e vai aumentando a sensação de direção e a cadeia de pontos se transforma em outro elemento visual, que é exatamente quem? A linha reta. Mas a reta, ela não tem início nem fim, por isso que aparecem as setinhas. Por quê? Porque ela é infinita para ambos os lados. Por isso, geralmente, quando a gente está trabalhando com desenhos, ou até mesmo quando a gente está trabalhando em sala de aula com matemática, a gente utiliza uma coisa chamada segmento de reta, onde você tem o ponto inicial e você tem o ponto final, que é um pedaço da reta. As linhas retas têm 3 movimentos essenciais. Por exemplo, o horizontal, que é quando está deitado, o vertical, que é quando está em pé, e diagonal, que é quando está de lado. Bom, gente, todos os outros movimentos são variações desses aí. Agora, nos desenhos, o que isso pode criar? Isso pode criar uma ilusão óptica. Observe, esses movimentos combinados, eles são bastante utilizados na arte, como a figura que você está vendo no momento. Então, nós temos essa imagem e muitas outras que criam noção de profundidade ou ilusões de ótica através apenas da disposição de cores e retas. Mondrian foi um pintor holandês que despontou no começo do século XX e sua obra virou um símbolo poderoso da modernidade. Suas pinturas representam linhas pretas horizontais e verticais em um fundo branco, onde você encontra quadrados, retângulos, com cores preenchidos com cores primárias, e essas linhas verticais e horizontais sugerem, conforme Mondrian, a calma e a forma surgida de 2 forças opostas.
Bem interessante esse estilo do Mondrian, né? Que tal você fazer o seu quadro baseado no estilo dele? É só você utilizar uma régua para poder você fazer as linhas retas e depois você utilizar as cores primárias para você poder pintar os formatos quadrados, retângulos criados no seu painel e assim formar a sua tela de pintura. Bom, falamos sobre o ponto, falamos sobre a reta, mas e o plano? Você já parou para pensar onde essas pinturas são feitas? Por exemplo, a tela, nós podemos chamar de um plano. Nesse caso, plano bidimensional, duas dimensões. Por quê? Porque ele tem comprimento e ele tem o quê? A altura. Então, exatamente essa tela, como eu falei para vocês, é onde nós estamos construindo o nosso desenho, né, onde os pintores fazem as suas pinturas, e nós dizemos que ela é o plano. Bom, pensa assim, você tem o plano como suporte onde o artista criará a sua composição. Então, você tem o quê? A tela em branco. Mas será que só existem obras de artes em planos bidimensionais? Você já viu alguma obra de arte, por exemplo, que é feita no chão e ela começa na parede e ela vai se expandindo por todo o quarto, ou sala, ou território, o ambiente que está sendo utilizado ali? Não? Olha essa obra da Lídia Okumura. Você tem segmentos de reta, onde alguns foram destacados, você tem pontos e também podemos dizer que o ponto aí é o ponto de encontro dos segmentos de reta. E você tem o plano. Mas você já parou para pensar como é esse plano? Por que ele está assim diferente do outro? Porque aí é um plano tridimensional. Olha, a obra ela sai da parede. Então você passa a ter, além de duas dimensões, três dimensões. E através dos exemplos, até mesmo se você olhar ao seu redor, você verifica que a arte ela está extremamente ligada à matemática. Bom, assim encerramos a aula de hoje. Até a próxima e tchau!